Assim sendo, esse processo independe de Messias, de salvadores. Existe um Messias em cada um de nós na medida em que nós nos dispomos a evoluir, a nos espiritualizar. Há um Salvador que somos nós próprios. Nesse sentido é que Jesus falou: vós sois deuses. Não que nós fôssemos igual a Deus, um Deus, porque aí seria mesmo deuses. Aí não seria mais um Deus único, criador, energia suprema, que ninguém vê, de tão refinada. Tem gente que nem entende. Se não vê, não entende. Mas nós percebemos Deus através de sua manifestação, num animalzinho que nós gostamos, numa flor muito linda ou não que nós contemplamos, no rio que corre, sem ninguém ter ensinado a ele o caminho. Aí está Deus. Nós somos deuses na medida em que nós nos desenvolvemos. Então, o fundamento principal da gnose é esse, é a iluminação interior. Aliás, 300 anos, me parece, que agora eu já não sei se 300 ou 600, Buda pregou a iluminação interior. Não falou de religião, não falou de Deus, falou de luz. E realmente, Chico Xavier tinha muita luz. Irmã Dulce tinha muita luz. Jesus transcendeu em luz. Maria de Nazaré, outra iluminada. Nesse sentido, foram todos deuses, no sentido gnóstico. O gnosticismo é uma filosofia fundada em 200 anos depois de Cristo. Então, ela não aceita que exista um Messias, uma força externa salvando. E por que nós estamos falando disso hoje? Porque deu problema esse pensamento de eu dizer, não houve Messias. E hoje eu digo, segundo o gnosticismo, nem Jesus foi o Messias. Somos todos Messias. Mas quem fala isso é a filosofia gnóstica. Mas por que então isso mudou? Se é o gnosticismo, quem fundou foi Valentino ou Valentim e pretendia dar ênfase, compartilhar as palavras de Jesus, que hoje nós falamos cristianismo primitivo, mas a palavra rigor cristianismo surgiu também em 345, antes era cristãos, quem seguia Jesus. 345 DC, depois de Cristo, no concílio de Nicéia, onde se firmou dentro desse ramo que seguia Jesus o machismo, abolindo a força apostólica de Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria, Marta, tirando alguns textos dos evangelhos conhecidos. Aliás, havia nesse tempo 50 evangelhos conhecidos. Daí eu digo, o valor do catolicismo foi isso, reunir tudo que estava esparso em 4, que são, e validando esses 4, os outros foram banidos, queimados, seus escritores, seus leitores queimados. Quem foi validado? O Evangelho de Marcos, Mateus, João e Lucas. Foram escritos por eles? Provavelmente só de Lucas, que nem conviveu com Jesus, conviveu com Paulo, que também não conviveu com Jesus. Então por que eles põem o Evangelho de Lucas, de Pedro, de João, de Marcos? Porque naquele tempo o sentido de propriedade intelectual não era o de hoje. O tempo vai mudando o significado das palavras. Põe o nome dos evangelhos, dos 4 que eu citei como verdadeiros, considerados pela igreja atual verdadeiros. E estou dizendo igreja
Estou dizendo as seitas também, não estou falando só agora da Igreja Católica, né? Já que eu falei que a gente tem que ver de onde que se fala, eu não estou falando só do patamar da Igreja Católica, falo das outras também. Então, por quê? Era uma homenagem que se fazia. Então não tinha esse caráter de crime, de plágio como tem outros. Então, aos fundamentos do gnosticismo, não existe Messias, porque não existe muletas, não existe garupa para evoluir. Ninguém evolui ninguém, é um processo lento e interior, se o indivíduo se dispuser a isso. Senão ele vai... Acontece o que com ele? Vai repetindo de ano no mesmo planeta, quando o planeta muda, como é o caso agora, ele vai ser exilado de novo, porque ele já veio de capela, agora sabe lá para onde que ele vai, quem não quis mudar. Então, este é um dos fundamentos, a reencarnação do gnosticismo. E o que mais que eu poderia falar? Então, nesse sentido, nós somos Messias, segundo o gnosticismo. Jesus foi Messias, segundo o gnosticismo, mas não o único, porque até nós somos. O que mais? Que outro fundamento? A reencarnação, ninguém salva ninguém. Salva-se, se quiser. Por meio do quê? Do autoconhecimento, do conhecimento e da prática do bem. Então vão me perguntar assim, mas por que foi isso então? Como eu disse, tenho dito, foram os que passaram lá reunidos em Niceia no ano 345. Eles validaram Marcos, Mateus, Lucas e João, invalidaram Maria de Nazaré, Maria de Madalena, Joana de Cusa, Marta. Invalidaram como? Queimaram, perseguiram. Maria foi para Éfeso com João, fugindo da perseguição que ela passou a sofrer logo depois da crucificação de Jesus. E quem melhor que Maria de Nazaré para falar de Jesus, para responder? Ele foi casado? Não foi casado? Teve filhos? Não teve filhos? Morreu na cruz? Não morreu na cruz? Morreu no Egito, velhinho pregando? Morreu na Índia, sequelado de torturas da crucificação? Quem melhor que ela? Pois acredite que até os textos que Maria ditou para alguém escrever e falaram que era o Evangelho de Maria em homenagem a ela, aliás, muito merecida, porque intelectualmente ela era mesmo a autora desses escritos. Foram invalidados, foram queimados. Aí, essas pessoas que viram essas escritas, ouviram, fizeram o quê? Algumas esconderam os textos que eram em pergaminho, sabiam as técnicas de conservação, lacraram esses vasos onde foram depositados essas urnas, esconderam em grutas, esconderam no Alto Egito, enterradas. A arqueologia descobriu agora, na década de 70. Foram enterrados, cresce, 300 anos ou antes, depois de Cristo. Porque tudo acontece na sua hora certa. Agora é que tinha leitores, porque esses textos foram escritos no cópita, uma língua antiga do Antigo Egito, em texto grego já desusado. Aliás, o Evangelho Apócrifo de Felipe, que nós vamos estudar também, porque eu tenho a coleção dos apócrifos, me falta só o Evangelho de Pedro. Ele foi o escriba de Jesus. Onde Jesus ia, fosse fazer uma prédica, que fosse fazer uma manifestação chamada de milagrosa, ia o Felipe também. Ele é uma espécie de secretário. Ele pregou numa região da Turquia e lá ele foi crucificado.
e morreu também, está enterrado, tem até o santuário dele lá até hoje, na Turquia, nessa região, onde está lá o túmulo de Felipe e mais 2 de suas filhas. Então, nessa revisita do cristianismo, que aconteceu quando, 345 anos depois, os evangelhos verdadeiros, segundo a Igreja Católica e demais seitas que daí derivou, as atuais até, considera apenas os 4 evangelhos. Eles não conhecem, ou se conhecem, não falam, não estudam como nós estamos estudando. Tomé, Felipe, que nós vamos estudar, Madalena, que nós vamos estudar, e Maria de Nazaré, que eu li uma passagem no Natal. E eu gosto muito de falar desses textos, porque eu consigo sentir uma emoção pacificadora muito boa. Então é muito saudável isso. Então eu fiz até uns apontamentos aqui, que isso foi mudado em 345, o que Jesus disse mesmo sobre o bem, sobre o conhecimento, sobre o amor ao próximo, foi substituído pelo o amor à religião, o amor somente a Jesus, a Jeová, a Maomé. Jesus falou isso. Quando muito ele falou do Pai. Aliás, Jesus é a manifestação do Pai, que o Pai também é sinônimo de Deus, mas não é um homem. Friso, é um tipo de energia luminosa que cega, ninguém consegue ver e vai ver já, então já. Mas vê sim a manifestação. Então Jesus foi a mais perfeita manifestação do Pai. Daí eles chamaram o Filho. Pai é Deus, no caso, né, do catolicismo. Pai, Jeová, seja o nome que for, energia suprema criadora e harmoniosa, inteligente, bonita, tudo de bom. E Jesus foi a sua manifestação mais fiel, portanto, seu Filho, portanto, um Messias. Segundo esse pensamento que não é o da gnose. O gnose admite, sim, que Jesus foi a manifestação mais perfeita do Pai, de Deus, mas a manifestação e não Deus. Sabe que eu fui mais didática? Eu já gravei, hoje estou gravando pela segunda vez, que a primeira eu perdi, porque eu fui fazer um reparo. Se eu perder essa, eu gravo de novo, mas aí eu acho que eu vou ler. Porque aí eu fico mais segura, né? Porque tem coisa que a gente tem que ser muito didático. E eu hoje pretendia ser muito didática. Então eu encerro dizendo que Jesus não foi mesmo o Messias, segundo quem? O gnosticismo. Que nunca houve um Messias. Ah, mas houve João Batista que anunciava, Isaías, sim, mas não foram o Messias. Ou foram? Nós somos. Aí vocês me entenderam? Falei sobre a gnose para quem não existe Messias. Vocês ficam com qual pensamento vocês acharem validado. Eu agradeço a todos e termino conforme Paulo terminava. Andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa. Obrigada.